A todos, sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e do Mestre Jesus. Fico bem feliz de ter até que bastante gente aqui nessa noite fria. Parabéns aos corajosos. É bem importante que a gente esteja aqui e eu fico feliz pelo fato de que estamos todos nós buscando o nosso melhoramento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do capítulo 13, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E é o início do capítulo, dos itens 1 ao 3, que fala sobre fazer o bem sem ostentação. Então eu vou começar contando uma historinha bem curtinha sobre o nosso querido Chico Xavier, contada, nessas palestras que a gente ouve por pessoas que conviveram com ele. Então, contam que, numa certa ocasião, lá onde eles trabalhavam, na casa espírita deles, lá em Minas Gerais, eles foram ajudar uma família que estava passando por bastante necessidade. E aí ele e alguns amigos arrecadaram, entre eles mesmos, algumas coisas, itens materiais, que essa família estava precisando. E foram levar. Quando chegaram lá na casa, eles perceberam que tinha muitos vizinhos em volta. Muita gente, assim, perto da entrada dessa casa que eles tinham que ir. E aí diz que quando o pessoal desceu do carro para começar a desembarcar as coisas, o Chico falou assim, não, nós vamos fazer a volta pela outra rua e vamos entrar pela porta dos fundos. E daí os amigos dele disseram, mas Chico, não faz sentido, a gente tem um monte de coisa para descarregar, aqui pela frente é bem mais fácil. E ele falou, não, a gente vai sim por trás, porque a gente não precisa expor essa família. A gente não precisa mostrar aos vizinhos que a gente veio aqui ajudar eles. Então eu acho que com essa história a gente já tem uma base, do que a gente vai falar hoje nessa exposição. Então aqui no Evangelho, no início do capítulo 13, tem uma passagem do Evangelho de Mateus que fala assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Esse é o início, então, do capítulo e desse item que a gente vai trabalhar hoje. Então aqui nessa passagem, nas entrelinhas, Jesus nos fala sobre uma virtude muito forte, principalmente dentro da doutrina espírita, que é um dos pilares que a gente trabalha dentro da doutrina, que é a caridade. Então ele está falando aqui nessa passagem sobre a caridade. Se nós formos pegar a etimologia dessa palavra caridade, ela vem do latim caritas, que significa amor, significa afeto, estima e compaixão. Então, a gente vai entender hoje que falar sobre caridade não é tão simples assim como a gente vem aprendendo ao longo dos nossos anos. Então, nessa passagem, Jesus já quer nos dizer que a prática verdadeira caridade, ela não espera nenhum tipo de recompensa.
de quem está praticando. Porque o valor de uma boa ação, ela está na intenção de quem pratica. E não no que está externo. Porque se nós formos esperar alguma recompensa de um bem que a gente está fazendo para alguém, a gente espera algo exterior, certo? E a intenção, a gente sempre fala aqui dessa palavra intenção nas nossas exposições, né? Que é algo muito poderoso. A intenção, ela está muito intrínseca. Ela é muito interior de cada um. É muito individual. Mas, mesmo que nós falamos que às vezes a nossa intenção é essa ou aquela, isso fica para o ponto de vista de cada um. Mas tem alguém que sabe da nossa intenção. E esse alguém a gente não consegue enganar. Deus sabe da intenção de cada um de nós. A espiritualidade maior sabe. A gente pode às vezes até falar que está fazendo com tal intenção e não é. Mas eles sabem. E isso é o que importa. Então, aqui já fica uma pergunta para a gente refletir, todos nós. Quando eu faço bem, eu estou pensando realmente no próximo ou no reconhecimento que eu posso receber? E esse reconhecimento não só da pessoa que eu estou, hipoteticamente ajudando, mas o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento das pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco. E aí, cada um de nós que tem que começar a se autoanalisar. Qual que é essa intenção verdadeira? Também a gente tem que entender essa mesma passagem ali de Jesus que eu li do Evangelho de Mateus sobre um outro viés muito importante e que fala muito sobre o ensino didático do Mestre Jesus para conosco, que é a aplicação da caridade como exercício de transformação moral de cada um de nós. Porque a caridade, como nós aprendemos, como eu falei agora há pouco, que é algo que vem sendo ensinado para nós ao longo dos anos, desde que nós éramos pequenos, Na verdade, ela é muito mais do que o auxílio material. E a gente enxerga ela dessa forma, como auxílio material. E é muito mais do que isso. É muito mais profundo. A gente vê ela de uma forma bem rasa até. E a gente precisa começar a se aprofundar. Sim. Porque se você for falar sobre praticar a caridade com alguém, isso envolve muito mais do que você doar algo. Envolve compreensão, envolve escuta, acolhimento, envolve perdão, que é algo bem profundo e que a gente está acostumado a fazer muito da boca para fora. E falar sobre caridade é falar sobre isso, sobre todas essas coisas que envolvem. Até porque é muito mais fácil, vocês vão concordar comigo, que é bem mais simples a gente pegar algo que tenha um valor material e doar para alguém, do que doar o nosso tempo. Principalmente hoje em dia, na sociedade que a gente está vivendo, sempre correndo, às vezes a gente até se incomoda de ter que doar um pouco do nosso tempo para ouvir alguém. E é mais fácil doar algo material, não é mesmo? Então, é mais fácil do que doar o nosso tempo, a nossa escuta, a nossa atenção. Como é difícil hoje em dia, gente, nós prestar atenção em alguém. E aí é que a gente está realmente falando de caridade moral, não material. Não que a material não seja importante, a gente sempre deixa isso bem claro aqui. E é importante em muitas ocasiões.
E a gente também não pode dizer, eu não vou praticar caridade material porque eu só vou agora praticar caridade moral. Não. Mas a gente sempre tem que analisar por esse lado. Então, tem aqui no Livro dos Espíritos, esse aqui é o primeiro livro da codificação, né, lá de 1857, ele é todo baseado em perguntas e respostas, onde Kardec pergunta e os espíritos respondem. Então eu trouxe aqui uma questão que eu sei que já foi falada aqui em algumas outras vezes, até o Márcio também já trouxe essa questão aqui que eu lembro, que é a 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, olhem a profundidade da pergunta de Kardec, né? Ele não está perguntando para os espíritos como que é a caridade que nós entendemos. Como que é a caridade que entendia Jesus? E aí os espíritos respondem 3 palavrinhas: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP, benevolência, indulgência e perdão. São essas 3 palavras. E aí eles continuam dizendo assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus quando disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Claro, aqui eles estão falando da hierarquia humana, né? Da hierarquia material, nossos inferiores, nossos superiores, porque todo mundo passa por isso. A gente tem o nosso trabalho, que a gente precisa prestar conta e tudo mais. E aqui ele está falando sobre isso. Então a caridade abrange tudo isso. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Nós não precisamos da indulgência dos outros o tempo todo e de Deus. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. O infortúnio seria a má sorte, digamos assim, né? Pessoas que passam por dificuldade. Olha só essa parte. Eu confesso que eu não tinha ainda prestado atenção nessa parte aqui do Livro dos Espíritos. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais a sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Isso aqui não é para a gente refletir? Todos nós? Isso aqui é de 1857, metade do século XIX. E olha o quanto está atual. O quanto a gente pode tirar proveito dessa simples passagem aqui de uma única pergunta do Livro dos Espíritos. Então, se a gente for falar, né, nessa questão de que doar o nosso próprio tempo é muito mais meritório do que doar algo material, a gente pode pensar que às vezes uma palavra amiga para alguém que está passando por uma dificuldade, às vezes é muito mais valioso do que um recurso material que às vezes não iria resolver o que aquela pessoa está passando naquele momento.
Outro ponto que também fala aqui dentro desse capítulo do Evangelho é para que a gente preste atenção no perigo da vaidade nas boas obras. A vaidade é um inimigo de cada um de nós. Porque, como a gente falou antes a respeito da intenção, pode ser que nós nem nos damos conta, mas às vezes atrás de uma boa intenção se esconde o orgulho, se esconde a vaidade. E talvez nem seja consciente, muitas vezes. Às vezes a gente está realmente inconscientemente fazendo algo para alimentar um inimigo grande da gente. O seu Valentim gosta muito de falar sobre esse inimigo que é o nosso ego. Porque muitas vezes a gente faz coisas para alimentar o nosso ego. E aí é uma cilada. O espírito, ele não precisa disso. Nós, sim. Né? Enquanto estamos encarnados, eu quero dizer, né? A gente precisa dar alimento mesmo para esse ego, que é o nosso orgulho. E aí precisa prestar bem atenção que intenção é essa. Fica a reflexão e essa necessidade que nós temos de mostrar o que nós fazemos. Será que é para o outro ou será que é para nós nos sentirmos aprovados? Para nós mesmos. É uma autoaprovação. Eu preciso me autoafirmar, porque é aqui dentro que as coisas não estão bem. E aí eu preciso fazer algo que fique, que dê notabilidade aí na sociedade para que eu possa me sentir mais aprovado por mim mesmo. O anonimato que agrada a Deus. Isso também está escrito aqui dentro desse capítulo, desse item do 1 ao 3. Nem sempre nós precisamos que o nosso nome apareça nas boas obras, né? Quando a gente fala sobre fazer o bem. A gente não precisa. Não tem necessidade. Até porque o bem, ele vai continuar sendo o bem. Mesmo sem ninguém saber que fui eu que fiz. Não é mesmo? Se eu resolvo, por exemplo, ajudar uma família que está passando por necessidade, como estava ali a história do Chico Xavier, eu preciso ir lá levar alguma coisa para essa família? Eu não preciso. A gente pode contar com pessoas que levem, né? Às vezes a gente faz uma compra num mercado, por exemplo. Eu peço que levem lá sem que ninguém saiba. Vai deixar de ser o bem? Não vai. Eu não preciso aparecer. Muitas das maiores caridades, elas são feitas silenciosamente. E não com alarde. Porque quando o bem, ele é feito por amor, onde que fica a recompensa? Fica na nossa consciência. E nessa aí, ninguém tira de nós. Depois que está lá na nossa consciência, está escrito. A gente leva até para as próximas existências. A prática da caridade sem humilhação. Então, quem ajuda deve preservar a dignidade de quem recebe. É bem simples. É só a gente se colocar no lugar do outro. Vamos imaginar que somos nós que estamos passando por esse tipo de dificuldade. Que eu não tenho recurso material e ninguém está livre, gente. Ninguém está livre. Nós não estamos livres. Às vezes acontece alguma coisa, uma catástrofe do nada na nossa família, na nossa vida e a gente não está livre. E aí vamos imaginar que somos nós que estamos passando por um momento de dificuldade. E aí alguém vem nos ajudar e nos humilha, tipo, nos expõe, como se a gente fosse alguém que tá passando por aquilo porque quer. Como é que nós iríamos nos sentir? Então, é assim, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa que a gente está ajudando.
e não expor, não fazer ele passar por nenhum tipo de humilhação. Porque a verdadeira caridade, ela protege, ela acolhe, ela respeita o momento que aquela pessoa está passando. Porque se eu quiser me aproveitar de alguém que está passando por um momento difícil para mostrar minha generosidade, isso não é caridade. E aqui, nesse ponto, eu não tenho como deixar de falar sobre algo que é muito atual, que eu sei que é até um assunto polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso, que são as postagens nas redes sociais. Então eu sei que tem muitas pessoas que dizem assim, mas não importa, o que importa é o resultado, o bem está sendo feito, então deixa que postem. Não, não é assim. Se a gente está aqui falando sobre algo que está dentro da codificação espírita, que Jesus nos ensinou, e que fala sobre fazer o bem sem ostentação, como é que a gente vai dizer que... Eu sei que tem muitas entidades filantrópicas que têm esse hábito, cada um com o seu conceito, mas não é legal para aquela pessoa que está sendo exposta. E hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem acesso às redes sociais e todo mundo vê. Até porque, quando a gente está aqui falando sobre espiritismo, e falando sobretudo sobre cristianismo, porque não é só o espírita que é cristão, a gente tem que pegar como exemplo o nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. E o que fez Jesus nesse sentido? O que ele fez enquanto ele esteve aqui na Terra conosco? Ele se exibiu? Jesus curou. Jesus, multidões, ele fez milagres, ele curou, ele acolheu, ele conviveu com todos os tipos de pessoas. E ele dizia, vamos falar sobre o que eu estou fazendo? Ao contrário, ele pedia discrição. Ele dizia para as pessoas, não contem, não comentem. Porque Jesus amou, ele não precisava se exibir. Nunca precisou. Então, se nós formos pegar ele, e isso está aqui também, no Livro dos Espíritos, para quem já estudou esse livro aqui, está lá na questão 625. Kardec pergunta, quem que é o modelo mais perfeito que a humanidade tem que ter como modelo e guia? Eles respondem simples assim, vede Jesus. Né, Márcio? Então, se nós formos pegar ele, que é o que nós devemos fazer, não tem sentido a gente ficar mostrando o que faz. Então, vamos falar sobre algumas aplicações práticas. É legal a gente sempre trazer exemplos, né? Então, a gente está falando aqui sobre fazer o bem sem ostentação. Como que nós podemos fazer? E assim, a gente deixa claro que esse fazer o bem não é algo grandioso que a gente precise esperar por uma vida inteira para poder fazer algo assim muito grande por alguém. É o bem no dia a dia. É nas pequenas coisas. E é possível. É muito possível de fazer. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Orar por alguém sem que essa pessoa saiba, fazer uma prece. É difícil? Não. Nós temos o hábito de fazer as preces pelos nossos, que é fácil e é automático. Mas vamos começar a pensar em pessoas que estão passando por dificuldades, por exemplo. Nem precisa ser uma pessoa que a gente convive, mas que a gente sabe que está passando por uma dificuldade. Vamos colocar ela nas nossas preces. Isso é caridade moral. Não é difícil de fazer. Outro exemplo, fazer uma doação anônima. Claro, quem tem condições. Olha quantas coisas sérias. Por exemplo, eu falo de um exemplo que eu acho muito bonito, que é o Médicos Sem Fronteiras. São profissionais que estão lá nos lugares mais carentes do mundo, ajudando
voluntariamente, mas eles precisam de recurso. Precisam de recurso para ajudar aquelas pessoas, crianças que morrem de fome. Dá para fazer uma doação, ninguém precisa saber. Outro exemplo, visitar um enfermo, ou no hospital, ou na sua casa, mas não é aquela visita que a gente vai lá fazer para especular, para ir lá e falar sobre mais doença, ou ficar perguntando o que aconteceu. Não, é uma visita para ir lá, levar uma palavra boa, levar uma energia positiva, né? Se fazer presente. Tem muitas pessoas que gostam, que esperam isso. Aqui um exemplo bem difícil da gente fazer. Eu falo a gente porque eu me coloco no meio. Escutar sem julgar. Às vezes a gente não precisa nem escutar, né? A gente já julga só olhando. Mas escutar, pessoal, eu vou dizer isso aqui porque é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Talvez lá nos primórdios a nossa maior vontade era saber se comunicar, quando nós não sabíamos ainda. Mas eu digo que hoje, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para ajudar e para auxiliar alguém é a escuta. É muito poderoso. A escuta qualificada. Essa aqui que a gente está falando aqui, sem julgamento. Porque se é para escutar, daí não adianta. É a escuta sem julgar. Muitas pessoas resolvem mais de 50% dos seus problemas ao serem ouvidas. Acreditem nisso. É aquele se colocar à disposição, sabe? Se dispor mesmo, sem fazer cara, sem interromper o que a pessoa está te dizendo. É difícil? É, mas é treino. A gente aprende. Com o tempo a gente aprende a ouvir. Isso é caridade moral. E outra, perdoar uma ofensa. E eu não estou falando aqui de uma ofensa, né, que às vezes é algo assim que acaba humilhando nós ou fazendo alguém que fez alguma coisa muito grave. A gente talvez não tenha capacidade para esse tipo de perdão ainda, mas as ofensinhas do dia a dia, às vezes alguém que pensa diferente de nós, fala uma opinião que não é a nossa, a gente tem que aprender a relevar. É tão mais leve quando a gente aprende a deixar assim e não ficar batendo de frente o tempo todo. Isso é perdoar uma ofensa, é caridade moral. E ajudar sem esperar agradecimento. Isso também é difícil, porque a gente, quando faz algo, a gente já espera que a pessoa seja agradecida. E a gente não precisa esperar por isso. E também a gente tem que tomar cuidado e ficar bem atento quando a gente escolhe fazer algo por alguém e prestar atenção nesses pontos aqui. Quando uma pessoa me conta algo, ela quer realmente ajuda ou ela simplesmente está expondo uma situação que ela mesma tem condições de resolver? Ou ainda, ela quer tão somente uma sugestão ou está efetivamente pedindo uma ajuda material ou até mesmo moral? Isso aqui é importante, porque às vezes a gente está invadindo a privacidade do outro e ele não está nos pedindo uma ajuda de fato. Às vezes ele está só nos contando porque ele precisa desabafar. Ao escolhermos ajudar, realizamos uma análise no sentido de saber como fazer isso? Porque tem formas. Estaremos indo além do razoável? Estaremos tentando demonstrar de uma forma ostensiva que somos bons, indo além do necessário? Trocando em miúdos, será que a gente só está querendo se mostrar? Nossa atitude em favor de outrem está baseada num sentimento de caridade ou simplesmente prestando um favor? Ou oferecendo algo sem envolvimento fraternal, como que cumprindo uma obrigação? É o que eu falei da intenção, né? Em suma, estamos buscando efetivamente auxiliar ou o comportamento está fundamentado mais no nosso orgulho e na nossa vaidade?
Então, que a gente possa sempre analisar esses pontos. E, concluindo, é importante que a gente tire daqui hoje que o bem que a gente faz, ele transforma primeiro a nós, para depois o outro. E se a gente for analisar bem, não é entre nós e os outros, é sempre entre nós e Deus. Claro, né, os nossos mentores, os espíritos benfeitores que nos ajudam. São eles que nos dirigem, então é aqui e lá. E também sempre lembrando, como eu falei no início da exposição, que Deus conhece as nossas intenções. Nada fica oculto. E que a caridade, como eu disse, Jesus, nos seus evangelhos, ele foi tão didático, tão professor, que ele também nos trouxe a caridade como forma de nos transformar. Porque ela combate dois inimigos muito severos da nossa evolução espiritual, que são o orgulho e o egoísmo. E também ela nos auxilia no sentido de nós melhorarmos uma virtude que a gente ainda não tem, essa virtude de verdade, assim, 100%, que é a humildade. Porque você não consegue ser verdadeiramente caridoso se você não for humilde. Eu trouxe, que eu sempre gosto de trazer, né, uma mensagem. Hoje eu trouxe para nós encerrar uma prece. O nome dela é Prece de Cáritas. E Cáritas é um espírito que inclusive faz parte do Evangelho. Nesse mesmo capítulo 13, tem duas orientações desse espírito, que se denomina Cáritas. E essa prece, ela foi psicografada lá em Paris, em 1847, em 67. E ela é da doutrina espírita e tem várias outras religiões que também adotam ela. Ela diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Então, com essa prece linda da caridade, né? Porque caritas é caridade. Que nós possamos refletir e entender que para que a gente possa fazer o bem, e que aqui a gente trouxe hoje tantos exemplos que são estão nas nossas mãos, estão ao nosso alcance, que a gente comece a refletir que a gente não precisa de testemunha. O amor verdadeiro, ele não precisa de testemunha para existir. E o maior exemplo disso foi o nosso Mestre Jesus. Muito obrigada pela atenção de todos.
Que assim seja.